Iniciando aí, começou a gravar. Bem, então, bom dia a todos e todas, né? Pelo que eu estou vendo aqui, acho que só a Letícia estava no outro encontro, é isso, Letícia? É só a Letícia, porque a Ruth e o Jailson não estavam, né? Isso. Estava só Edinalva e eu, né? Só estavam com você, Edinalva, né? Eu assisti a gravação. Ah, você conseguiu assistir, que bom. A Ruth assistiu, Ruth? Assisti sim. Ah, que bom. Então pelo menos vocês não estão tão crus aqui na ideia, né? E, bom, depois da gente ter visto várias características aqui da curva normal, ter visto esse importante teorema da estatística, que se chama teorema do limite central, né? E que até, deixa eu ver aqui se eu abrir aqui direitinho, aqui, ó. Né, vocês viram essa construçãozinha aqui, né, que a gente pode... a gente tem, independente do tipo de curva que eu tenho da distribuição dos dados, né, o conjunto amostral tem uma distribuição normal. Então, como a gente vai montar hipóteses em cima das amostras, a gente trabalha com uma curva normal, né, para fazer o teste de hipóteses, pelo menos na maioria dos casos aqui, né. Aí a gente viu também o teorema do limite central aqui, de maneira geral, me permitindo escrever a distribuição da amostra para uma outra nova distribuição, que tem desvio padrão 1, né, variância 1 e média 0. E aí comecei aqui a questão dos testes de hipóteses, né? Então eu estava comentando lá no outro encontro, que a gente faz teste de hipótese até de maneira tão automática, que dá para fazer várias em uma hora, né? Dependendo de como é que você quer trabalhar com o teu problema, né? Então, é sempre importante estabelecer que a gente está com uma hipótese nula, que na maioria das vezes nós não queremos que ela seja a hipótese, vamos dizer, vencedora nas conjecturas que eu faço, mas que a hipótese alternativa seja a hipótese vencedora, né? Isso aqui tem muito a ver com a ideia do falsificacionismo de Popper, né? Em que você mantém uma teoria, uma ideia, enquanto ela traz resultados positivos ou enquanto você não consegue falsificá-la. Então, você mantém a teoria original, a ideia original, e você aplica uma série de testes sobre essa ideia, sobre essa teoria, e à medida que os testes fazem com que a teoria, a hipótese, a conjectura vá falhando, você vai admitindo hipóteses alternativas e vai mudando a hipótese original, né? Então, a ideia que eu tinha trazido aqui era que, suponha que, inicialmente, uma população de mulheres é de 50%. Na verdade, o problema é esse aqui, né? Um estudo sobre a proporção de homens e mulheres de uma mesma população deseja-se testar a hipótese que a proporção de mulheres é maior que a proporção de homens. Então, esse é o teste. Então, aqui tem um arquivo que dá para vocês baixarem, né? Deixa eu ver se eu estou com um arquivo aqui já baixado. Está aqui, ó. Então, esse arquivinho aqui tem à esquerda aqui, mulheres e homens aqui, né? E aqui tem a identificação ID e a resposta, que é 1 ou 0. 0. Então, aí vai do pesquisador definir o que é 1 ou 0, mas nesse caso aqui, nesse arquivo, eu estou considerando 1 como mulher. Então, todas as respostas 1, dessas 100 pessoas que responderam, são mulheres, e todos os zeros são homens. Né? Ok, então, supõe-se inicialmente que a população de mulheres é de 50%, ou seja, que a proporção de mulheres é 50%. Isso significa que o número de homens é igual ao número de mulheres, versus a hipótese alternativa de que a proporção de mulheres é 50%, que é o que eu quero estudar. Desejo testar a hipótese de que a proporção de mulheres é maior que a proporção de homens. Né? Então, a proporção de mulheres é maior que 50%. Então, eu tenho que testar nesse grupo aqui se a proporção de mulheres é maior que a de homens. Se eu rapidamente fizer aqui deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu aumentar o tamanho dessa letra aqui. Global Options, Appearance, 16, acho que tá bom. 16 aqui, ó. Então, se rapidamente eu pegar
e fizer uma tabela, aqui, ó, table, né? Ops, não é isso que eu quero. Table, isso aqui. Desculpa. Da variável resposta, aqui, ó, pronto. Então, eu fiz aqui mulheres, né, com a coluna variável resposta. Então, vejam só, por essa pequena análise aqui, eu já vejo que tem 62 mulheres, né, número 1, 62 mulheres e 38 homens. Né? É claro que 62 mulheres dividido pelo total, 62 mais 38, que é 100, né? É claro que eu tenho aí um percentual de 62 mulheres sobre, não precisa nem fazer a conta, né? Sobre 38 o percentual de homens. Então, é claro que a proporção de mulheres é quase o dobro aqui de homens, né? Mas, então, tudo leva a crer que nessa amostra a distribuição de mulheres é maior que a de homens. Mas vem a seguinte pergunta, mas será que essa diferença de 62 para 32 é uma diferença significativa ou não? Né? Será que eu posso fazer uma afirmação dessa? E quando eu faço uma afirmação, há um erro nessa afirmação, porque pode ser que eu esteja errando na minha afirmação. Né? E aí, por isso que vem as decisões que eu tomo baseado no nível de significância do meu problema, né? Então, como eu já tinha explicado, né? Quando eu tomo as decisões corretas, eu estou acertando o meu problema, então eu formulo uma hipótese nula, que no real ela é verdadeira, e eu não rejeito, então, a hipótese nula, eu tomo uma decisão correta. O mesmo se a hipótese nula é falsa, a hipótese nula no real, né? A hipótese nula é falsa, e eu rejeito a hipótese nula, então eu tomo a decisão correta. Se, por outro lado, no mundo real, a hipótese inicial, a hipótese nula é verdadeira, e eu rejeito a hipótese nula, eu cometo um erro do tipo 1. Então, é também chamado falso negativo, né? E, por outro lado, se a hipótese nula lá no mundo real, ela é falsa, e eu não rejeito a falsidade dela, eu cometo um erro do tipo 2. Né? Então, aqui estão as expressões que explicam aqui as probabilidades condicionais, né? Dado que a hipótese nula seja verdadeira, eu rejeito a hipótese nula, tenho um erro tipo alfa, ou erro do tipo 1, ou nível de significância do teste, né? Então, eu expliquei também isso aqui, acho que eu parei 4, né? No exemplo anterior, se então a proporção de mulheres é igual a 50%, e a hipótese alternativa, a proporção de mulheres é maior que 50%, o que será o erro do tipo alfa, o erro do tipo 1? Então, voltando aqui, né? Erro do tipo 1 é a hipótese nula é verdadeira e você rejeita ela, ou seja, a hipótese nula, que a proporção de mulheres é igual a 50%, e eu rejeito isso. Então, concluo que a proporção de mulheres é maior quando, na verdade, não é. Então, a proporção de mulheres não é maior que 50%, mas eu acabo aceitando a hipótese alternativa. E o beta, fator beta, que é o erro tipo 2, que diz aqui, né? Quando a hipótese nula é falsa e eu não rejeito ela, eu concluí que a proporção é igual quando, na verdade, não é. Né? Então, apesar da proporção da hipótese não ser falsa, eu não rejeito ela e acho que a proporção de mulheres é de 50%. Então, alfa e beta, né? Há sempre um equilíbrio, né? Se você aumenta alfa, você diminui beta. Eu não coloquei os gráficos aqui, mas dá para mostrar isso. Então, sempre se busca um equilíbrio. Na maioria dos casos, a gente chama alfa de... na maioria dos casos, não, desculpa. O nível de significância do teste, né? O alfa é o nível de significância do teste. E o beta, eu não falei isso no outro encontro, a gente chama de potência do teste. Né? Então, quanto o teste realmente testa a nulidade da hipótese nula, tá? Mas aqui, para os nossos exemplos, aqui o alfa já é mais que suficiente. Os aplicativos, os softwares me dizem sempre alfa. Melhor, na verdade, eu faço a interpretação do valor P baseado sempre em alfa, né? E o beta não. Então, eu defino o tipo do teste, e agora vem uma coisa que é importante a gente perceber, né? Que eu tenho várias formas de criar a hipótese alternativa, né? A hipótese nula, na maioria das vezes, é uma igualdade, como é aqui, ó, a hipótese nula de que a proporção de mulheres é igual a 50%. Então, eu faço uma afirmação sobre a hipótese nula, eu estou dizendo essa igualdade aqui, né? E a hipótese alternativa, ela pode ser uma hipótese, como essa daqui, ó, em que a proporção de mulheres é maior,
eu chamo de um teste unilateral à direita, ou seja, eu estou testando qual é a probabilidade de a minha afirmação estar caindo nessa área embaixo do gráfico. Essa área associada a ela, como isso aqui é um histograma, lembre dos encontros anteriores, né? O histograma, a área embaixo do histograma, ela me dá a informação da probabilidade. Então, eu estou perguntando no teste unilateral à direita, qual é a probabilidade de eu cair nessa região em que eu estou estimando um alfa, um nível de significância para o meu teste. Por exemplo, se eu estimo um alfa de 5%, significa que eu quero errar no máximo 5% das vezes das minhas amostras. De 100 amostras, eu quero fazer afirmações e que quero errar no máximo 5 de 100 amostras. Né? Então, eu tenho uma certeza que o nível de confiança do meu teste é de 95%, e os outros 5% eu posso errar. É o quanto máximo eu posso admitir de erros na afirmação da hipótese nula, tá? Então, com base, na afirmação da hipótese alternativa, né? Porque aí se eu aceitar esse teste unilateral à direita, eu vou dizer que no máximo eu quero errar esse nível de significância de 5%, ou seja, em relação à hipótese alternativa. Veja que eu posso ter testes unilaterais à esquerda e posso ter os testes bilaterais, ou seja, eu quero poder errar no máximo o alfa sobre 2 da alfa, né, 5%, vamos supor que seja nível de significância 5%, eu quero errar no máximo 5%, ou seja, a minha hipótese alternativa, ela vai cair dentro dessa região aqui. O valor associado a essa probabilidade aqui tem que ser menor ou igual a 5%, e eu não posso cometer mais um erro maior que alfa. Então, a gente vai ver isso um pouco mais para frente aqui. Mas a ideia é que a gente defina o nível alfa de significância. Então, por exemplo, quando o teste é bilateral, que é esse caso aqui, ó, o primeiro, e eu estou dizendo que a hipótese nula é uma igualdade, como é o nosso caso aqui, ó, nossa hipótese nula é uma igualdade. A hipótese nula é uma igualdade, e a hipótese alternativa é um teste bilateral, ou seja, eu estou só querendo saber quando que a minha hipótese nula difere da minha hipótese alternativa, então eu considero a probabilidade dessas caudas aqui, né? E aí vem uma coisa muito importante, né? Que é o seguinte: o que vai ser, então, caso a minha probabilidade caia dentro dessa região cinza, que são as que eu chamo de regiões críticas, ou as regiões de rejeição da hipótese nula. A região de rejeição da hipótese nula são regiões em que eu estou afirmando que a minha hipótese alternativa é válida, mas com um erro dado por alfa. Então, eu posso afirmar, ó, depois a gente vai ver aqui, ó, essas nossas contas aqui, ó, 0,62. 62% de mulheres contra 38% de homens. Se a minha hipótese alternativa ganhar, ou seja, se o 62% aqui, ó, 0,62, ganhar no teste de hipóteses, e eu definir que o nível alfa é de 5%, eu posso afirmar assim: a proporção de mulheres é maior que 50%, dado um erro de 5%. Quer dizer, eu estou fazendo essa afirmação de que essa é a verdade em 95% de 100 casos. Em 5 casos eu poderia estar errando isso. Tá? Então, a região de não rejeição é essa região em que eu mantenho a hipótese nula. A região de não rejeição da hipótese nula é a região, então, que eu manteria a hipótese nula do meu problema, né? Aí vem os testes unilaterais. Então, no teste unilateral à esquerda, que não é o nosso caso, mas aqui a gente tem uma hipótese alternativa de analisar à esquerda o valor de alfa, essa região de rejeição da hipótese nula. E, finalmente, uma hipótese do tipo em que eu estou fazendo uma suposição de maior, né, um parâmetro é maior que o outro, é a unilateral à direita, que é o nosso caso. Esse é o nosso caso desse problema, porque a construção de hipóteses está colocando aqui como hipótese alternativa que a proporção de mulheres é maior que uma proporção que eu defini lá como 50%. Bom, eu desço aqui. Bom, e agora vem o cálculo da estatística do teste. Só que, como eu estou trabalhando, nesse caso aqui, com proporção, né, proporção de
de sucessos, né? Então, posso demonstrar que a distribuição para a proporção P de sucesso pode ser definida como uma variável aleatória da seguinte forma. Então, suponhamos que a P, que é a proporção de sucesso, seja conhecida, tá? Então, por exemplo, a proporção de sucessos de jogar uma moeda é de 50%. Eu já conheço de antemão que ou cai cara ou cai coroa. Se eu tivesse, por exemplo, 3 alternativas num questionário e a pessoa tivesse que escolher uma delas, sem nenhum tipo de viés, né? Você estivesse considerando que a pessoa não faz escolhas enviesadas, mas ela poderia escolher qualquer uma das 3 alternativas, eu teria uma proporção esperada de escolhas de 1/3. 1/3 para a alternativa A, 1/3 para a alternativa B, 1/3 para a alternativa C. Então, quando eu conheço de antemão a proporção esperada, vamos chamar assim, eu, de certa forma, tenho uma estimativa de qual é a proporção que deve ser a proporção de baliza, de fundamental, para poder fazer meu teste. Então, vamos supor que uma população aqui pode ser definida como uma variável x tal que, se x, né, se essa minha variável aleatória x for 1, o elemento da população tem a característica. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, se a nossa variável aleatória é 1, ela é mulher. Né? Então, o resultado de ser 1, aqui nas nossas respostas aqui, ó, ela tem a característica. Então, essa é uma variável aleatória que tem valores 1 e 0. 0 se o elemento da população não tem a característica. Opa, tem que arrumar aqui o elemento. Né? Então, qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade para que x dê 1? É um certo valor P. E, por exemplo, no caso da moeda, seria 50%. E nesse caso ainda aqui, eu não analisei isso, né? Eu ainda não fiz essa análise. Ó. Eu ainda não fiz uma análise de dizer qual é o valor P esperado. Se a probabilidade para a variável aleatória, perdão, para uma variável aleatória dar 0, a probabilidade é o complementar dela. Né? Se aqui é 50%, aqui é 1 menos 50%, que é menos 50% no caso da moeda. Né? Bom, eu posso demonstrar que quando uma variável aleatória tem essas características aqui, né? Aqui se foi demonstrado aqui no capítulo 3, né? Que quando uma variável aleatória tem essas características aqui, a população tem uma média que é igual a P, ou seja, a média esperada, o valor esperado dessa variável aleatória é P, que é o número de proporção esperada, né? De sucessos, né? E a variância é dado por P1 menos P. Bom, vamos pegar dessa população uma amostra grande, né? E o grande eu quero dizer aqui, né? Olha aqui tem as características do que é grande quando eu estou trabalhando com variáveis aleatórias dicotômicas, né? Então, o grande eu coloquei numa nota de rodapé aqui, ó. Uma amostra suficientemente grande quando n vezes p é maior ou igual a 5 e n, 1 menos p, é maior ou igual a 5. Né? Então, o tamanho da amostra, n, vezes a proporção esperada, tem que ser maior ou igual a 5. Então, vamos pegar um caso assim, ó. Vamos pegar o caso de uma moeda. Uma moeda tem um valor P de sucessos de 50%, seja para cara ou para coroa, 0,5. Então, no mínimo, eu tenho que ter um N de 10 vezes 0,5, 10 arremessos da moeda, para eu considerar uma amostra grande no lançamento de uma moeda, cara ou coroa. Tá? N vezes P maior ou igual a 5. Então, vai dar 5. Né? Então, no mínimo 10. Então, vejo que aqui, a grosso modo, eu consigo já definir mais ou menos o tamanho da minha amostra para conseguir fazer algum tipo de inferência. Tomem cuidado que aqui a gente está trabalhando com um tipo de população cuja variável aleatória é uma variável dicotômica, tá? 1 e 0. Quando ela não for dicotômica, eu não posso utilizar essa regra aqui, tá? São outras regras que eu utilizo. Mas estamos falando desse tipo de variável aqui, porque é a variável do meu problema, tá? Então, para cada tipo de distribuição, a gente tem que ver as condições do que é uma amostra suficientemente grande. Tá? Bom, seja uma amostra suficientemente grande, com N tendendo a infinito, ou seja, N é muito grande, muito maior que 10, né? X1, X2 e a X por diante, que são
os elementos da minha amostra, dessa população, com reposição, ou seja, eu tiro uma amostra, reponho ela na amostra, no caso aqui, eu jogo a mesma moeda várias vezes, né, e define esse X como o número de sucessos da amostra. Isso é, o número de elementos da amostra com a característica que se quer estudar. Um bom estimador de P é definido por o número de vezes que a amostra sai dividido por ele. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Ó. Então, P chapéu aqui, ó, esse P chapéu, ele define a proporção do sucesso da amostra. Você vai dizer assim, mas para que eu preciso definir uma proporção do sucesso da amostra se eu já sei que, por exemplo, uma moeda vai dar P, a proporção do sucesso da amostra vai dar P igual a 50%. Não, você não sabe. Você sabe que o valor esperado na distribuição da população é 50%. Mas na amostra, cada amostra é um caso particular. Cada amostra não vai dar sempre P, a proporção dos sucessos de 50%. O que dá nisso é na distribuição da população, não na amostra. Então, o que eu estou definindo aqui não é um P da população, mas é um P da proporção dos sucessos da amostra. Eu posso ter uma amostra em que eu jogue... Já deixa eu falar, Gelson. Eu posso ter uma amostra, um conjunto de lançamentos, 10 lançamentos. Posso fazer 10 lançamentos, e nesses 10 lançamentos de uma moeda, pode ser que a proporção de sucessos não dê 50%, dê, sei lá, 80%. 80% aparecem lá, sei lá, vamos supor que um é cara. Então, 80% de cara e 20% de coroa. Então, nessa amostra, a proporção de sucessos é 0,8, 80%. E não 50% como é a distribuição da população. Fala, Jailson. É uma pergunta, na realidade. Eu posso afirmar que quando a amostra, o número de... Enfim, a amostra infinita, ela corresponde à população? Ou sim, não? Sim. Tá. Sim. Então, aí você vai ter uma proporção, no caso de moeda, do lançamento da moeda, você vai ter uma proporção de sucessos da amostra 50%. É o que se espera, né? É o que se espera. Sim, quando você tem essa ideia de que a população é infinita, você praticamente está dizendo, eu tenho toda a população. E aí a minha proporção dos sucessos esperados na amostra é de 50%. Mas nem sempre você tem a possibilidade de conseguir uma amostra infinita. Né? Não, eu te pergunto isso porque eu li um livro, até eu vou ver se eu acho aqui, depois eu te levo para você consultar. Ele dizia o seguinte, não sei se vocês conhecem, vocês lembram, tinha na TV um jogo do Silvio Santos, que ele perguntava assim, quantos feijões tinha dentro da garrafa. Tá? Uhum. E aí ele diz o seguinte, se você perguntar para todas as pessoas do mundo o valor, quanto maior o número da amostra, mais próximo do número de feijões efetivamente encontrados na garrafa. Claro. Uhum. Mesmo que a pessoa não tenha noção nenhuma, mesmo que tenha gente que diga que tem 1000 feijões, e mesmo que tenha gente que diga 1 milhão, na média, né, a ideia de você consultar um número infinito de... Só que um número infinito, não, se você consultar um número infinito de resultados, eles tenderia ao número real do... Isso, então, por isso que eu digo que a proporção esperada vai ser o número real, né, da distribuição da população, né. Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês, deixa eu mostrar uma coisa bem simplesinha aqui, deixa eu só abrir aqui para vocês e vou jogar na outra página aqui, ó. Aqui, por exemplo, o que é isso daqui, ó? Isso daqui eu joguei agora no Google aqui, ó, joguei rapidinho aqui, ó. Isso aqui é a proporção de caras e coroas de moedas, ó. Então, se você joga aqui, né, até 10 moedas, vocês estão vendo, ó, né, proporção, então, número de flips, né, a proporção de flips que são, redes, coroa, né, redes. Então, você tem aqui, ó, oscilando o número de vezes que vai aparecer caras. Mas se você arremessa um pouco mais, olha aqui, então aqui eu arremessei até 10 vezes a moeda, ó.
E aí a proporção está aqui, ela está oscilando. Ó. Ora ela é uma proporção acima de 50%. Veja aqui, ó, 50% é o número de caras e coroas, né? Então aqui é caras, ó. Então você joga a moeda lá até umas 2 vezes, então deu lá 50%, legal. Aí você jogou a moeda 3 vezes, opa, já deu um pouco acima de 50%. Aí você jogou a moeda lá 4 vezes, ó, ela já deu, o número de caras já caiu para 0,25. Aí você jogou mais, jogou 5 vezes lá a moeda, e já deu aqui, ó, também um pouco abaixo de 0,25. Você vai jogando a moeda. Então você jogou 10 vezes a moeda, tá aqui, ó. Aí você jogou, não, agora você jogou 10, 20, 30, 40, 50 vezes, ó. Você está anotando as amostras, né? Cada arremesso desse é uma amostra e você está anotando, ó. Pode ver que agora, o que acontece aqui, ó? O valor, o P-chapéu, que é o valor de proporção de sucesso na amostra, ele está convergindo para 50%. Joga mais vezes aqui, ó. Joga 25, 50, 75, 100, ó. Vocês estão vendo que quando a amostra está se tornando muito grande, olha aqui, ó. Quando a amostra é 1000, ó, olha lá, ó. A proporção de sucessos esperados na amostra converge para 0,5. Então, é a mesma coisa que o José falou, né? À medida que você aumenta o tamanho o número de amostras que você faz daquela quantidade de feijões ali, você começa a convergir para o valor real do número de feijões que tem dentro do pote. É isso, né, Jair? Que você tinha dado exemplo aí. Será que o Jair está aí? Estamos escutando? Pessoal? Tô sim, é isso mesmo, Tá. é isso mesmo. Sim, Tá. tô sim, Então, eu estou dando exemplo da moeda aqui, né? Estou dando exemplo da moeda aqui. Então, é bom que a gente entenda assim, a amostra, quanto menor a amostra, mais difícil será você conseguir fazer algum tipo de inferência sobre a população. Dê uma olhada nisso aqui, ó. Provavelmente, lá por um valor de 500 jogadas de moeda, ó, você vai começar a ter amostras, né, o acumulado das amostras, que me mostrem que você começa a ter um valor de caras que aparece de 50%. Então, você tem que ter um número de amostras suficientemente grande para começar a fazer inferências com baixos erros, vamos dizer assim. Você fazer conjecturas sobre a distribuição da população com baixos erros. Bom? Bom. E agora, o que eu tenho aqui? A distribuição dessa população, que tem uma variável aleatória 1, 0, ela é uma distribuição dicotômica, ou seja, você tem resultados zeros e uns, né? Você tem uma distribuição binomial. Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma distribuição binomial. Só um gráfico aqui. Só qualquer expressãozinha aqui. Isso aqui serve. Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma distribuiçãozinha bem simples aqui. Estou jogando aqui também no Google. Aqui. Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma distribuição binomial. Ó. Você tem lá uma probabilidade, essa probabilidade que aparece aqui, 0,1, é a probabilidade de sucesso, o número de N de amostras, e aqui está a forma como você esperaria que os dados se distribuíssem nessa distribuição binomial. E aqui você tem, ó, uma distribuição binomial com tamanho 100, com probabilidade de sucesso de 0,25, olha a cara da distribuição aqui. Então, vocês podem ver que é muito similar a uma distribuição de curva em forma de sino, né? Você tem uma distribuição gaussiana aqui, né? Tá? Então, eu defino esse estimador assim como sendo o quê? X sobre N, mas você vai dizer, mas X, professor, se eu jogar 10 moedas, não vai dar 10 dividido por 10? Calma lá, esse X que aparece aqui é o resultado dos sucessos que você quer. Então, se você joga 10 moedas, e vamos até abrir aqui uma planilhinha para fazer isso, ó. Vocês verem aqui o que eu estou falando, ó. Fica mais fácil assim. Vamos supor lá que você tem lá um arremesso lá. Então, vamos supor que você tem 10 arremessos, né? Vou colocar aqui, ó. 10 arremessos aqui, tá bom? E aí, no arremesso 1, deu 1.
no outro arremesso deu 1. 1, assim, deu sucesso no que eu esperaria, por exemplo. Deu cara. Se eu estou considerando que o 1 é cara, deu cara. Ou, por exemplo, apareceu uma mulher na minha amostra, 1. Apareceu um homem, é 0. Então, você vai colocar ali, ó, vamos só chutar aqui, vamos colocar aqui, assim. Ó. Então, quantos 1s tem aqui? Ó? Vou até somar aqui, que daí eu já descubro quantos 1s eu tenho, né? Soma. Vamos somar aqui, ó. Ó, 6. Então, o que vai ser o P-chapéu lá? Não tem nem como escrever aqui no Excel. Mas o que seria o P-chapéu? O esperado da amostra lá, né? Seria o quê? Seria o número de vezes que aparece 1, que no caso é 6, dividido por 10. Ó, 0,6. Então, veja que não é 10 dividido por 10, mas é o número de vezes, esse x aqui, ó, que aparece aqui, é o número de vezes que aparece o 1, que é o elemento que tem a característica que você está interessado. Então, nesse meu exemplo muito simples aqui, apareceram 6 vezes o número 1. Então, o P-chapéu, que é o estimador de P, nesse tipo de lançamento aqui, o estimador dele vale 0,6. Apesar de eu saber que, teoricamente, teria que dar 0,5, porque o número de homens e de mulheres, se não for uma amostra enviesada, tem que aparecer igual. O número de homens tem que ser igual ao número de mulheres. Né? Mas pode ser que, então, o que acontece? Pode ser que realmente na distribuição da população não seja o P igual a 0,5, mas eu não sei quanto é o P exatamente nessa população de homens e mulheres. Então veja que interessante, né? Eu posso dizer assim, na sociedade é igual, é todo mundo igual, tem um número de homens igual ao número de mulheres, mas pode ser que essa seja uma hipótese errada, pode ser que haja uma desigualdade no número de homens e de mulheres, mas eu não sei, eu só sei fazendo um processo de amostragem ou fazendo um censo, né? Então, eu tenho que chutar, vamos dizer assim, um estimador da proporção da população, e eu faço isso com base na amostra. Né? Então, esse estimador P aqui é a proporção de sucessos da amostra. Bom, aqui é só para definir que a minha variável aleatória é uma variável do tipo binomial, que tem parâmetros N e P, onde N é o tamanho da amostra, e P é a proporção esperada. É o estimador esperado aqui, ó. A esperança disso aqui é dado por N vezes P e a variância é dado por isso aqui. Tá. Bom, aqui é só para mostrar para vocês que o valor esperado do meu estimador é... Então, o que é o valor esperado do meu estimador? É o que eu esperaria na distribuição da população, né? P. Então, o valor esperado de P na população do estimador é o próprio valor da população. E a variância, aí pode-se demonstrar aqui, matematicamente, que a variância é dada por P1 menos P sobre N. Né? A variância não é P1 menos P para a população, mas para o caso da amostra, que agora estou falando de amostra, se P-chapéu é a amostra, apesar do P-chapéu, a esperança de P-chapéu ser igual à esperança da distribuição de população, P, para a amostra, a variância do P-chapéu tem um dividido por ele aqui, ó. Então, tem uma divisão por ele, né? E isso, de certa forma, seria um pouco esperado, porque como eu estou trabalhando com a amostra, a gente viu no encontro anterior que a variância, ou o desvio padrão da amostra, é sempre menor que o desvio padrão da população. Então, esse sobre N aqui era até certamente esperado. Era esperado que, para uma amostra, o P1 menos P tivesse que ser dividido por algum número para dar menor do que a variância da população. Então, de certa forma, apareceu N, podia ter sido N quadrado, mas apareceu N, tá? Então, esses tipos de raciocínios aqui, de calcular as esperanças e as variâncias para o estimador, é o que sempre se faz quando você se depara com um tipo de amostragem. Geralmente, os softwares, você diz para ele qual é o tipo de distribuição, o tipo de distribuição é binomial. O próprio software faz tudo isso aqui para nós. Ó. Por exemplo, a gente vai ver que quando a gente fizer aqui a distribuição binomial no R, eu já não vou precisar saber dessas fórmulas. O R trata como se eu estivesse já dizendo para ele, você tem uma binomial? Então tudo isso daqui é o que acontece. Acontecem essas coisas aqui. Tá bom? Vamos lá. Portanto, a variável normalizada, então agora, o que é isso aqui? Ó? Eu estou trabalhando com o teorema do limite central. Agora, a minha expressão
para a variável normalizada, que é aquela que tem média 0 e desvio padrão 1, ela é dada por essa expressão aqui agora. Ó. Essa expressão aqui é a que calcula o Z para esse tipo de distribuição de população, que é minha variável aleatória dicotômica. Tá? Esse é o Z. Bom, o que eu faço com isso agora? Então, agora eu preciso determinar qual é a minha região crítica e qual é a região de rejeição da hipótese nula, né? E isso eu defino o valor alfa. Eu vou definir qual é o erro máximo que eu quero assumir quando quando eu aceito a hipótese alternativa. Então, estabelecer um valor crítico que divide a região de rejeição da região de não rejeição da hipótese nula. A região crítica de um teste de hipótese é a região de rejeição da hipótese nula. E concluo o teste com base no quê? Na comparação do valor P, que é o valor da probabilidade para que aconteça o determinado fenômeno, com o valor crítico. Como é que eu vou fazer isso no R, né? Então, só para concluir aqui, ó, se a estatística estiver dentro da região crítica, rejeita SH0, e se a estatística estiver fora da região crítica, não se rejeita H0. Então, como é que eu faço isso no R, né? Opa, alguém levantou a mão aí? Se ninguém participar. Ô, Leonardo. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Bom dia, professor. Desculpa o atraso. Tudo bem. Vamos lá. Então, como é que eu faço isso no R, né? No R, nós temos duas formas de executar o teste de hipóteses. Um é chamado prop teste, que usa a distribuição normal para o cálculo da probabilidade e faz uso da correção de continuidade de Yates. Já vou falar o que é isso aqui. Não, fala agora, né? O que é a correção da continuidade de Yates? Quando eu trabalho com uma curva de distribuição normal, a curva de distribuição normal é uma curva para variáveis contínuas. E a variável que eu estou trabalhando aqui, ela não é contínua, ela é discreta e ela é dicotômica, ela só assume valores de 0 e 1. Então, quando você tem uma variável que é discreta e você quer usar a distribuição normal para calcular a probabilidade, você usa essa chamada correção de Yates. Tá? Ou você pode usar um teste exato, que é o teste binomial, que é o teste exato para a distribuição binomial. Tá? Os dois, vocês vão ver que vão dar valores muito próximos. Né? Então, o uso da distribuição normal, em vez da distribuição binomial discreta, usa a correção de continuidade. Isso que eu acabei de explicar, né? Essa correção de continuidade que tem por objetivo tornar as probabilidades calculadas pelo modelo normal mais próximas daquelas obtidas no modelo binomial. Né? Aqui está a fonte, até, se quiserem depois dar uma lida aqui do artigo e tal. Então, é isso que eu acabei de explicar, né? A gente pode usar o prop test, lembrando que tem que habilitar a continuidade Yates, porque você está aplicando um teste de distribuição normal para variáveis contínuas e uma variável que é discreta, dicotômica, tá? Bom, como é que eu faço isso aqui, ó? Então, vamos ver, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu baixei aqui o arquivo, né? Peguei esse arquivo CSV, que no meu caso aqui no R já está aqui, ó, homens e mulheres, está aqui, já baixei isso aqui. Eu fiz no table, né? Que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó. Eu quis dar uma olhada aqui no via table, como é que estava a proporção de homens e de mulheres. Então, considerando nessa pesquisa que 1 era mulher, que 0 era homem, por isso que eu fiz aqui, ó o resultado aqui, ó. E agora eu vou fazer um teste, e vou dizer o seguinte, ó. Vou usar o próprio teste, né, que eu tenho que usar a correção de Yates aqui, ó, correct, ó, pode ver, ó. Se eu chamar aqui o prop test, né, ó, se eu clicar ali na palavra prop test, quando ele abriu ou não abriu? Não está abrindo aqui. Ele abre uma... Bom, não sei por que não está abrindo aqui, tinha que estar abrindo Aqui, abriu, né? Isso aqui é a explicação do R, né, do prop test, como é que ele funciona, né? E aqui estão os argumentos, ó. Eu vou, então, inserir x e L, praticamente, né? Ó, um vetor que contém o número de sucessos. Então, x vai ser um vetor ou um número, né, que contém o número de sucessos. Desculpe, x, né? E ele é um vetor que contém o número de arremessos, de trials, né? Tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. O que eu vou fazer, ó? Eu vou dizer que eu tenho 62 resultados com 1. Veja que interessante, né? Eu não digo 1 aqui, ó. Mas eu digo o quê? Que eu fiz 100 arremessos,
que eu tenho 100 respostas aqui, ó. Tenho 100 amostras, né? 100 arremessos, desculpe, 100 coletas nesse caso, não estou arremessando ninguém, né? Eu fiz a coleta de 100 pessoas, e os resultados, para mim, são 62, tá aqui, ó. Aí a alternativa, eu estou dizendo qual é o tipo de alternativa, no caso, a minha hipótese alternativa, na minha equação, ó, é que é maior, né, é maior que 50%, tá? E o fator de correção de Yates. É só isso que eu faço, né? Então, o próprio teste aqui, ó, eu também poderia especificar o P, ó, mas nesse caso aqui eu não especifiquei, ó, o vetor de probabilidade de sucesso. Eu poderia ter especificado que o sucesso não é de 50%. Quando eu não coloco, ele admite que é de 50%. Né? Eu poderia ter colocado aqui no lugar, poderia ter colocado um P aqui, nessas alternativas, P de 0,6, por exemplo. Mas como eu não coloquei, ele assumiu que o P na proporção de teste é de 50%. Olha lá, vamos ver o resultado aqui, ó. Então isso aqui é fácil. Vamos copiar isso aqui para lá, ó, Ctrl C, vou lá no meu R e está lá o resultado. Está ali o resultado dado. O que ele dá de resultado aqui, ó? Os dados, ó, 62 de 100, e a probabilidade nula, né, ó, a hipótese nula é de 50%, porque eu não defini o P aqui. Eu não defini o P, então ele assume 50%. Bom, aí vem outras coisas que não vê o caso agora, e vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está importante. Aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui está me dizendo um monte de coisa aqui, mas no final, p-value. O que é esse p-value? Aqui, ele está me dizendo qual é o erro que eu estou cometendo se eu aceitar a hipótese alternativa. Eu estou cometendo um erro de 0,01072, ou seja, 1%, 1,07%. Mas qual é o meu nível de significância do teste? Aí eu tenho que pensar, se eu estou dizendo que o meu nível de significância no teste é de 5%, eu tenho que ver se o erro que eu tenho aqui é maior ou menor que 5%. Se o erro que eu tenho aqui é menor que 5%, então eu posso aceitar a hipótese alternativa cometendo no máximo um erro de 5%. Se esse valor que aparece aqui é um valor maior que 5%, então eu não posso aceitar a hipótese alternativa, porque o erro máximo que eu quero admitir é de 5%. Se o erro que está aparecendo aqui for maior que 5%, eu não posso cair na hipótese alternativa, eu mantenho a hipótese nula. Tá? Então, está aqui. Então, nesse caso aqui, como o p-value, o valor p, ele é menor do que o nível de significância de 5%, eu que estou definindo como pesquisador, poderia ser 1%, poderia ser 10%, mas, Maria, dos casos, a gente utiliza 5%, o máximo erro que eu quero cometer. Como esse valor é menor que 5%, eu aceito a hipótese alternativa. Né? Ó, a hipótese alternativa ele colocou aqui, né? Que P é maior que 0,5, porque eu usei o greater aqui, ó. Esse greater aqui. Aqui intervalo de confiança, que depois a gente vai falar, mas o que significa, grosso modo, já? Esse é o intervalo em que eu posso encontrar 95% das vezes o valor aqui de... Cadê ele que está aqui? Aqui, ó. Esse valor aqui de proporção, 0,62, vai estar em 95% das vezes, né? As amostras, elas vão estar dentro desse intervalo aqui. Não esse valor, desculpe. Mas em 95% das amostras desse teste, o P vai cair entre 0,53 e o valor 1, que é o P-chapéu, o P-estimador. Agora, veja que eu posso fazer o mesmo teste, não falando de correção de Yates, e posso fazer o teste binomial. Eu posso copiar isso aqui, Ctrl C, jogar lá no meu R, né, dar um Enter aqui, e aí vem o resultado. Ó, então, teste binomial exato, e agora eu digo, ó, X é 62, N é 100, P é meio, então se eu chamar aqui o help, ó, já por padrão, P é 0,5, nem precisava ter colocado, ó. Eu poderia ter colocado uma proporção diferente de 0,5. Eu mostro o número de sucessos, X, quantos sucessos eu vi naquela amostra, o tamanho da amostra e o P. Né? E aí está aqui, ó. Então, alternativa greater, igual na outra vez, né?
que vai ser? Ops, essa casa, não cortou na grama aqui, gente, peço desculpas. Então, alternativas, ó, são as alternativas que eu indico. Two-sided, greater e menor, ó. Então, um bilateral, um maior que e um menor que. Tá? E aí tem, ó, sucessos. Olha o p-value aqui, ó. Aqui, o p-value, usando a coleção de ATS, deu 0,01072. E aqui o p-valor deu 0,01049. Muito próximos, ó. Muito próximos, né? Aqui é o valor exato e aqui o valor aproximado. Ó. Mas o que é importante? Esse valor, de novo, é um valor menor que 5%. Então, ele é menor que o nível de significância que eu elenquei no teste. Então, eu posso aceitar a hipótese alternativa, sabendo que eu estou errando até no máximo 5%. Na verdade, eu estou errando até no máximo aqui, ó, 1%, né? 0,010 aqui, 1%. Tá? Então, aqui também vem o intervalo de confiança, que é o intervalo em que eu vou achar, em 95% das vezes, valores P, né? Que caiam menor que esse erro de 5%, e aí vai. Então, veja só. Acabamos essa parte de teste de hipóteses. Deixa eu dar um exemplo para vocês de coisas que eu estava fazendo aí ontem, inclusive, para vocês terem ideia de teste de hipóteses. Né? Eu vou abrir aqui um software chamado Jamovi. Vou abrir um software aqui chamado Jamovi. E, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um tipo de teste chamado teste T, né? E, por exemplo, aqui, ó, eu fiz uns testes aqui, tá? Ele tem a ver com casos de Covid no mundo, num certo ano, tal, e eu fiz aqui um teste de hipótese aqui no valor do teste. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Esse aqui é um software daqueles tipo SPSS. Então, aqui, ó, o que eu olho nisso aqui? Qual é a minha hipótese? A minha hipótese, estou testando se a média desses casos aqui é maior que um certo valor de teste aqui. Né? Então, se eu estou testando isso aqui, deixa eu fazer uma coisa. Vamos pegar América do Sul aqui. Eu vou testar o quê? Eu vou testar a média mundial de casos aqui, num certo ano, isso aqui no começo da Covid, ó, 91.718 casos, e vou testar aqui o número de casos na América do Sul, na mesma época. E vou testar se o número de casos na América do Sul é maior ou menor, ou igual até, o número de casos no mundo. Se eu colocar como um teste que é diferente, eu estou perguntando se o total de casos na América do Sul é muito diferente do 91.718, eu vou olhar o valor P. O valor P é um valor maior que 0,05, maior que o nível de significância 5%. Significa que, olha aqui a hipótese alternativa aqui, ó. Significa que essa hipótese alternativa não é validada. O número de casos na América do Sul é muito próximo ao número de casos da média mundial. Também tem que ver que o tamanho da amostra é só 14, ó. É um tamanho de amostra bem pequena, tá? Vamos pegar um outro lugar aqui, ó. Vamos pegar aqui, que eu já sei que tem aqui. Ásia, por exemplo, né? Ó, o número de casos na Ásia, por exemplo, me dá um valor P maior que 0,05. Então, não aceita a hipótese alternativa de que o número de casos é diferente. O número de casos na Ásia é muito similar ao número de casos da média mundial. Aqui, ó, o N é 48, é um N pequeno também, né? Com N pequenos, a gente tem, geralmente, a manter a hipótese nula. Né? Se eu começo a ter um N bastante grande, vamos ver se eu tenho um outro N grande aqui. Deixa eu lembrar o nome dos lugares. Deixa eu pegar aqui e fazer uma estatística descritiva bem rápida aqui, só para a gente lembrar do nome das regiões aqui. Não é isso que eu queria. Continente aqui, continente. Tá. Não, mas aí estou com o filtro ligado, deixa eu desligar aqui rapidinho, tal. Tá. Então, tem Europa. Vamos pegar um que seja grande. Não é grande, é Europa. Europa tem 48 também. Deixa eu aplicar um filtro aqui para a Europa. Europa. Deixa eu ativar não o pode filtro. Somar, Emerson? Não pode acrescentar 2 ali no filtro, Europa e Ásia? Pode. Vamos lá.
Daí o teu N vai ficar bem grande. Europe, mas é que eu tenho que fazer Ásia. país E. Então, deixa eu ver se tem aqui continente, or. Logical. Or não, Não. end, né? Não, mas se fizer and, tem que ser Europa e Ásia. Não existe um continente que seja Europa e Ásia. Tem que ser or, entendeu? Ou um ou outro. Ah, tá. Entendi. Um ou outro. Um ou outro. Mas ele não tem aqui nas possibilidades aqui. If not, if miss. Não Não, ele não tem aqui. Mas eu sei como fazer. Eu faço isso aqui, daí acrescento um outro filtro aqui. Aí eu pego continente, igual a Ásia. Aí eu mando ligar os dois filtros. Já está ligado. Cadê aqui? Lá para cima. Aqui. Não fez direito. Porque. Cadê aqui? É que é 41, é 48 em cada uma delas, né? Mas ele não está vai dar fazendo. diferença. Não, mas teria que dar 96, né? Isso, então, mas é que se você fizer só Europa, vai dar o mesmo que fizer só Ásia. Não faz aqui. Não faz o OR aqui. Deixa eu ver se ele faria aqui, peraí. Ele faz um E aqui, ó. Eu não queria o E. Bom, não faz. Mas tudo bem. Mas o que é interessante aqui é sempre que eu estou sempre olhando o valor P, gente, ó. Sempre o valor P. Né? Então, eu estou olhando o valor P para ver se há, nesse caso aqui, o ganho, essa hipótese nula ganha. Como o P está dando sempre maior que 0,05, eu tenho sempre uma hipótese alternativa de não ganhar, né? Outros usos do P, por exemplo, uma matriz de correlações. Né? O que é a correlação? É como é que duas variáveis se comportam uma em relação à outra. E, por exemplo, o que é o R de Pearson? O R de Pearson vai me dar o valor da força de correlação entre duas variáveis. Aí eu olho o R de Pearson e falo, puxa, mas deu muito pequenininho, aqui é o menos 0,045. Daí você vai olhar o P-value, 0,8. Significa o seguinte, qual é a hipótese no teste Pearson? O teste Pearson tem duas hipóteses. Ou o R é igual a zero, essa hipótese nula, a correlação é nula, ou a correlação não é nula, essa é a hipótese alternativa. Quando eu tenho um valor de 0,8, significa que eu estou, dado um nível de significância de 5%, 0,8 é maior que 5%, é 80%. Então, eu mantenho a minha hipótese nula de que o R é zero. Então, esse menos 0,045, na prática, é zero. Né? E assim eu vou. Ó, o que acontece, por exemplo, aqui, ó, menos 0,01. Aqui eu estou dizendo o seguinte, que esse 0,78 é uma correlação de hipótese alternativa. Então, eu mantenho a hipótese alternativa e 0,78 me diz, eu tenho um erro associado a isso aqui, de ter certeza que 0,78 é um R diferente de zero. Né? Se eu tenho, por exemplo, bom, aqui eu também tenho quase zero, ó, o R é quase zero, os outros ele não mostra, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu poderia mostrar para vocês. Isso aqui é um modelo de regressão linear, por exemplo, em que eu estou identificando uma variável dependente, deixa eu ver se eu tenho gráfico dela aqui, não tem. Se eu tenho deixa eu ver se eu tenho aqui, eu consigo fazer aqui um gráfico para vocês, deixa eu ver. Isso aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui uma variável dependente e uma variável independente. E eu estou vendo o número de casos sérios e críticos de Covid contra a população de estudo aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto de dados aqui, se eu fizesse um gráfico de dispersão disso, população contra séries critical. Deixa eu fazer população, serious critical, aqui, vou fazer um gráfico de dispersão, olha aqui, ó. Esses são os indivíduos, e aí se eu quero ter uma reta que se adapta a isso, está aqui, ó. Aí eu estou querendo fazer uma regressão linear, que é achar a reta que melhor se adapta a isso aqui. Aí eu venho aqui, essa é a reta que melhor se adapta, e aqui eu tenho o quê? Eu tenho os coeficientes, y igual a x mais b, o coeficiente angular, que é a população, e o intercepto, que é o b da equação y igual a x mais b, equação de uma reta. E eu olho para isso aqui, ó, eu olho para o p, o valor p do meu teste, ó. Para o valor p de menos 0,01, significa que eu posso acreditar nesse coeficiente aqui, ó. Esse coeficiente de população está certo. Agora, o intercepto está errado, é um valor P maior que 5%, então eu não posso aceitar esse coeficiente aqui. É um valor que é maior que 5%, então esse intercepto está errado. O intercepto, que é onde essa, desculpe, aqui para baixo, que é onde essa reta corta o eixo vertical,
não posso levar em conta. Esse valor P que está aqui me diz que eu estou caindo fora do meu limite de significância de 5%. Estou com mais que 5%, eu não posso acreditar nesse intercepto que está aqui. Esse intercepto aqui está errado, menos 62,3. Né? Até porque menos 62,3 não vai fazer sentido, né? Porque o número de casos é sempre um número positivo, então como é que eu tenho o número de casos de menos 62 casos aqui? Né? Então, é assim que eu trabalho com o valor P. É assim que eu trabalho com o teste de hipótese. Veja, com vocês agora, eu fiz 3, 4 testes de hipóteses em menos de 10 minutos. Porque eu tenho que sempre lembrar qual é a hipótese nula e a hipótese alternativa, olhar o valor P e ver se o valor P corrobora ou não com a hipótese alternativa. Né? Aqui, por exemplo, teste Shapiro-Wilk. O que é isso aqui? Isso aqui é um teste para testar a normalidade dos meus dados que estou analisando. E aqui é um gráfico de quantias. Mas vamos aqui, ó. Aqui tem o valor P. Qual é o teste de normalidade de Shapiro-Wilk? O teste de hipótese nula de Shapiro-Wilk é que os dados provêm de uma distribuição normal. Quer ver? Ó, só para vocês terem ideia de como é que eu faço isso aqui. Ó. Deixa eu jogar aqui. Ó. Vou jogar aqui no Google. Ó. Shapiro-Wilk. Teste. Né? Teste. Aqui, ó. Vamos pegar a Wikipédia. Você aqui ele me fala. Ó, aqui, ó. A hipótese nula no teste de Shapiro-Wilk é que a população está normalmente distribuída. Então, isso aqui é o H0. Teste Shapiro-Wilk é um teste de normalidade de estatística. É para ver se aquela amostra provém de uma população com distribuição normal. E o teste é esse, ó. A hipótese nula é que a população está normalmente distribuída, e a hipótese alternativa é de que a população não está normalmente distribuída. Aí você volta para lá e vê. Bom, deu um P menor que 0,01. Então está dando um valor P menor que 5%. Então ganha a hipótese alternativa. O que é a hipótese alternativa? De que a distribuição da população com base nessa amostra não é normalmente distribuída. A distribuição da população não é normalmente distribuída. E o gráfico QQ, que depois a gente vai falar um pouco sobre ele mostra isso para nós. Se a população, se essa amostra tivesse vindo de uma distribuição normalmente distribuída, esses pontos estariam exatamente sobre essa reta aqui, ó. E não é o caso, ó. A gente pode ver isso aqui, tá? Então, veja que o valor P é sempre útil para você fazer os testes, né? Por isso que eu estou repetidamente falando aqui do valor P. Né? Então, essa construção da hipótese aqui, ó, a gente sempre vai cair em um desses gráficos assim. Um gráfico diferente, um gráfico à esquerda e um gráfico à direita. Né? Tá ok, gente? Alguma dúvida? Por enquanto, não? Por enquanto, não. Tá. Então, vamos lá. Alguém levantou a mão? Não? Alguém falou? Diga, Ruth. Diga. Falou um é? Ruth quer. Não, mais ou menos. Mais ou menos eu estou entendendo. Eu vou ter que fazer para entender direito. Tudo bem. Então, sugiro que você faça, porque aqui você viu, né? Não é só copiar e colar, mas eu estou mostrando coisa além desse exemplo aqui, para que vocês percebam que fazer a análise do valor P é fundamental em qualquer teste de inferência estatística. A gente precisa saber interpretar os valores P dos testes, e cada software, o R, o Jamovi, o SPSS, cada software mostra de um jeitinho diferente o valor P, mas está lá no meio, né? É igual aqui, ó. Onde é que está o valor P aqui, professor? Onde é que está o valor P? Está aqui, ó. P-value, está aqui, ó. Está aqui. Né? Onde é que está o valor P aqui embaixo? Está aqui. Esse valor P que você vai analisar se ele é maior ou menor que 0,05 para você poder dizer se você aceita a hipótese nula e hipótese alternativa. E faltou, né, gente? O que dá nesse problema aqui, então? Nesse problema aqui, sim, a hipótese alternativa ganha. A proporção de mulheres é maior que a de homens. Concluir o teste é isso. É aceitar ou não, se a estatística está dentro ou fora da região crítica. Como o nosso valor P deu menor que 0,05, nós estamos dentro da região crítica, da região crítica, isso aqui, ó, essa região crítica, essa aqui, no nosso caso, é essa aqui, ó. Então, nós tivemos um valor de probabilidade menor que 5%, a minha probabilidade é menor que toda essa área aqui, deve ter caído um pouquinho para cá, aqui, ó,
deve ter dado uma área menor, então eu aceito a hipótese alternativa, levando-se em conta que eu tenho um erro, estou assumindo um erro de 5% em fazer essa afirmação. Então, a proporção de mulheres é maior que a proporção de homens, dado esse conjunto amostral aqui, um erro de 5% na minha afirmação. Né? Que é esse erro de 5% é aquilo que, quando tem uma pesquisa eleitoral, o pessoal fala, como é que eles falam? Pontos percentuais para cima e para baixo, né, em relação... a pesquisa foi feita com tantas pessoas com um erro, não sei se... Faz tanto tempo que não vejo televisão, que eu não sei se chama de erro, o que os repórteres chamam. Eles falam margem de erro. Isso, margem de erro. Isso, margem de erro de 5%. Então, falar em margem de erro de 5% é falar um tipo de margem de erro, por exemplo, se fosse o caso aqui, 2,5% para baixo, 2,5% para cima, né? A margem de erro, então, eles fazem 2,5% para baixo para cima em relação ao valor que eles esperariam que fosse o valor real, né? Então, é isso. Tá? Então, a ideia agora que a gente já viu o teste de hipóteses, a gente tem dois caminhos a seguirem aqui nesse curso, né? A gente pode tentar fazer o uso de algumas técnicas que vão trabalhar com teste de hipóteses, e aí vocês vão ver que o teste de hipóteses é a ponta do iceberg de vários outros testes que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode querer comparar grupos, né? Comparar variáveis, uma variável aleatória entre grupos. Isso se chama análise de variância. Então, eu tenho lá um grupo, tem uma sala de aula com... Vou dar um exemplo bem bobo, mas é só para vocês entenderem. Tem uma sala de aula em que a média das crianças é 1,65 m. Numa outra sala de aula, a média das crianças é 1,80 m. Será que essa diferença é uma diferença significativa? Quer dizer, você está comparando grupos, né? Então, você está fazendo uma análise de variância, que a gente chama de ANOVA. Por exemplo, eu quero adaptar uma reta a um conjunto de pontos, como eu acabei de mostrar aqui para vocês no gráfico aqui, ó. Tem esse conjunto de pontos aqui, eu quero adaptar, eu quero ver se uma reta se adapta bem a esse conjunto de pontos aqui. Vou traçar uma reta aqui, ó, tuc. Isso aqui se chama regressão linear. E aqui, como no caso, só tem duas variáveis, ó, uma variável que eu quero ver se ela depende do tamanho da população. Eu poderia fazer o contrário, mas não faria sentido, né? Tem que ter a população e o número de casos da população. Esse tipo de ajuste aqui, que eu ajusto uma reta a um conjunto de duas variáveis, a gente chama de regressão linear simples. Eu posso ter mais variáveis envolvidas, aí eu tenho uma regressão linear múltipla. E aí eu tenho diferentes tipos de comportamento aqui das regressões linear múltipla. Isso tudo vai envolver os valores P. Outra coisa que dá para fazer é a gente sair um pouco do mundo da inferência e fazer um pouco de análise exploratória, que, por exemplo, é você começar a plotar em gráficos as informações e começar a ver o comportamento dos dados, né? Você começa a fazer uma observação dos dados. É como se eu pegasse isso daqui, ó, e começasse a olhar várias variáveis, uma em relação à outra. Ó, isso aqui já mudei a variável. Você começa a olhar as variáveis e ver o comportamento delas. Então, você faz uma análise exploratória. Você primeiro fica jogando gráficos, fazendo estatísticas descritivas dos dados, e você começa a ver o comportamento dos dados, né? E aí, para isso, tem várias técnicas, tem técnicas que eu digo, são corpos de conhecimento que vão analisar dados, né? Por exemplo, tem análise de componentes principais, quando as variáveis envolvidas são numéricas, tem análise de correspondência múltipla, quando você também tem variáveis categóricas envolvidas, né? Tem testes que a gente pode fazer sobre essas variáveis, né? Então, eu queria agora ver com vocês, antes da gente terminar, que hoje a gente vai até umas 10 horas, já passou até do horário, queria ver com vocês o que vocês gostariam de ver para o próximo encontro, né, dessas técnicas que eu estou falando. E existem muitas outras, de repente vocês têm alguma coisa aí que vocês gostariam de explorar estatisticamente, em alguns dados que vocês têm, e a gente poderia entrar, então, nessa seara para ver para onde que a gente poderia caminhar agora, né? Tudo isso que eu falei para vocês, eu tenho quase tudo meio pronto aqui de aula, mas eu não quero avançar aqui, porque acho que talvez agora seja o momento de ver o interesse de vocês, né? Se puderem se manifestar. O meu você já sabe, né? Qual que é? A análise de correspondência múltipla do Jailson, né? Eu até tinha comentado com o Jailson semana passada que eu estava pensando em nosso próximo encontro a gente começar
a entender a análise de correspondência múltipla, né? Se ninguém se opor, eu posso tentar montar já para a semana que vem o início desses encontros sobre análise de correspondência múltipla. É um assunto que eu relativamente domino mais ou menos, mas eu nunca dei aula disso, então eu vou ter que preparar as aulas ainda, mas tudo bem, faz parte. Diga, Letícia. Não, falei, por mim pode ser. Tá bom? Daí a gente contempla também a tese do Jailson, vocês vão entender um pouco mais a tese do Jailson, né? E então a gente começa a análise de correspondência múltipla na outra sexta-feira, tá? Pode ser, como eu disse pra você, eu também eu não tenho nada para. não tem nada contra, nada a favor. Tá bom. É. Então, tá? Então vamos fazer isso. Vou parar a gravação aqui. E aí depois eu mando pro Jailson